Boa noite. Eu gostaria de falar do texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. A hora que todos falarem, posso ler? Eu leio. Pode ler. Amém. Na qual exaltais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Yahushua, o Messias, ou em aramaico, Yeshua, o nosso Salvador. Amém? Eu gostaria de falar hoje sobre um assunto que é muito interessante, é bem pertinente. O senhor tem falado muito ao meu coração, inclusive esse rapaz aí chamado Gesley, o senhor tem falado muito conosco. As tribulações nos preparam para reinar. E esse assunto a gente poderia dividi-lo em duas fases, mas eu vou falar só de uma hoje. Porque as tribulações, elas nos preparam para reinar o hoje, nesse presente, como no século vindouro, com o Messias, quando ele for reinar no milênio. Então, as tribulações nos preparam para essas duas fases. Aqui, hoje, para reinarmos aqui nesse mundo e no vindouro. Amém? A palavra do Senhor, né, a palavra do Eterno, ela é carregada e cheia de sentimentos. E eu gostaria de me ater hoje no texto que falamos sobre uma história muito conhecida de todos aqueles que conhecem um pouquinho da Bíblia. Quero falar sobre a história que a palavra de Deus nos relata sobre José, um homem que passou por vários sofrimentos em grande parte da sua vida. Ele sofreu na mão dos seus irmãos, durante a sua juventude, foi vendido como escravo e foi levado para o Egito. Ali, foi caluniado pela mulher de Potifar, sendo preso de forma injusta. Assim é o que nós vemos várias ministrações e pregações, né? Que ele foi preso de forma injusta. Permaneceu no cárcere por muito tempo. E após ser libertado, foi exaltado por Faraó e constituído governador do Egito. Olha que interessante. Por fim, ao encontrar seus irmãos que foram ter lá com ele nesse local, lá no Egito, muito interessante. Foi encontrar com seus irmãos, né? Porque eles estavam em busca de provisão, de alimentos que estava faltando na terra deles, né? José os abraçou e chorou, reconhecendo que tudo que ele passou fazia parte do plano de Deus em sua vida. É muito interessante porque a gente vê mil pregações sobre a vitória de José. José foi caluniado, as tribulações, as aflições de José. Mas nós vemos que Deus tinha um plano desde o início. Desde quando esse rapaz, lá em Gênesis 37, que ele começa a ter sonhos e sonhos, e começa a falar com seu pai, e começa a contar para os seus irmãos, aí gera ódio, gera ciúme, gera inveja dos seus irmãos, mas esse homem já era separado e escolhido por o Senhor. Amém? E é interessante que José passou por tudo que passou, ficou numa cisterna, foi vendido, foi caluniado. Ele perdoou esses irmãos e abraçou-os e chorou. Nós vemos isso em Gênesis 45, né? A partir do versículo 1 até o 8. Mas se notarmos, o choro de José, ele nos mostra que a sua vida era repleta de sentimentos também, assim como a palavra do Criador. E se pararmos e analisarmos a história de José, a gente vê que muita gente gosta de pregar sobre a vitória. Não, ele foi vitorioso sobre o assédio, a esposa de Potifar, ele venceu o assédio. Legal, venceu. Gênesis 39, a partir do 7 até o 12. Mas
De fato, ele venceu essa tentação. Mas o resultado imediato foi José ser lançado na prisão. Olha que vitória estranha. O cara venceu a tentação, não cedeu aos caprichos do maligno, mas foi injustamente, como diz no versículo 20, lançado na prisão. Aos olhos humanos, seu aprisionamento pode parecer uma grande injustiça. Aqueles que não estão ligados no espírito, que não têm a visão do Criador, nossa, que injustiça, o cara não cedeu à tentação e foi preso. Mas notem que percebemos que Deus estava preparando algo ainda maior para José. Na prisão, o Senhor era com José. Essa é a diferença daquele quando o Senhor está com ele em todo o tempo. E ele está fazendo a vontade do nosso Criador. Amém? E é interessante que o Senhor era com José. E ele se tornou, logo, administrador daquele cárcere. Olha que interessante. Um lugar cheio de presos, um homem que não tinha um passado de prisioneiro, de roubo, nada, foi colocado lá e se tornou administrador. Alguém de confiança do carcereiro. Versículo 21 e 23. Os sonhos que José teve na sua juventude mostram que Deus queria usá-lo no futuro, como vemos em Gênesis 37, a partir do 5 até o 9. Sua vida, no entanto, retrata diversos episódios de sofrimento, de dor, de tribulação, de angústia. Seus irmãos tinham ciúmes dele, nós vemos isso no versículo 11, a ponto de desejar matá-lo, vemos isso no versículo 20. José foi lançado em uma cisterna vazia, tipo um poço, versículo 23 e 24. E posteriormente foi vendido como escravo a alguns viajantes que passavam naquele lugar, versículo 28. Na casa de Potifar, sofreu a injustiça, pois não havia qualquer motivo para que ele fosse preso. Todas essas situações foram úteis para que José ganhasse experiência e conhecesse a condição humana. Às vezes, achamos que conhecemos as condições humanas, as pessoas, a nós mesmos, mas precisamos ser provados e aprovados para que conheçamos ao ser humano e a nós mesmos. Amém? E é interessante que na tribulação é que somos preparados. É na luta, é na dor, é no sofrimento, é na angústia que o Senhor nos prepara para algo no presente e no futuro. E eu gostaria de deixar uma pergunta. Qual é o verdadeiro motivo pelo qual passamos por várias dificuldades hoje, no presente? Qual o motivo? Ninguém vai me responder, mas no final nós vamos conversar sobre essa pergunta. Qual o motivo das nossas tribulações, das nossas lutas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos? Eu não vou responder, mas Tiago deixa bem claro algumas coisas sobre esse assunto. E a palavra nos traz muitos detalhes sobre o tempo em que José esteve encarcerado. Mas afirma que o Senhor era com ele. Aleluia! Então, meus queridos, saibam que na sua luta, na sua dor, no sofrimento, o Senhor é contigo. Não se esqueça disso. O Senhor é contigo em cada um dos detalhes da sua luta, do seu sofrimento. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele te conhece. Ele conhece todas as suas entranhas. Amém? E pelo fato de cuidar de todos os presos ali, acreditamos que até o ambiente da prisão mudou, melhorou. O carcereiro acho que não tinha controle da coisa direito, viu a sabedoria de um homem de Deus e o trouxe perto dele para administrar esse lugar. E com certeza, um lugar de tristeza, um lugar de gemido, um lugar de dor, de conflitos, de brigas, de contenda, se tornou um lugar diferente, porque um servo do Senhor estava ali para fazer a diferença, para trazer luz no meio daquelas trevas. E a gente vê que ele fez o que o carcereiro não conseguiu. Ele fez
aquele lugar prosperar. E após ter passado por todas essas dificuldades, José estava pronto para governar sobre o Egito. Se ele não tivesse passado tudo isso, toda essa dor, ele não estaria preparado para governar. Mas quando ele passou por toda essa dor e quando ele saiu do cárcere, essa era uma grande responsabilidade, pois embora Faraó tivesse uma posição maior do que a de José, era ele quem tomava as decisões e estratégias do governo. A confiança de Faraó foi tamanha que quem governava e tomava decisões e planejava era José. A gente vê isso em Gênesis 41, 48, versículo 49, 56, 57. Da mesma forma, o Senhor deseja que nós estejamos preparados para assumir o governo desse mundo vindouro, o governo da sua vida, da sua dificuldade, da onde você está sendo colocado, mas também do mundo vindouro. Esse é o motivo pelo qual necessitamos passar por provações. Tiago diz, meus amados, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Eu não vou me estender no versículo, mas fala, sabendo que uma vez a vossa aprovação sendo provada, ela gera confiança, e vai por aí afora. Alguém depois, se quiser ler, eu permito que leia. Mas eu quero deixar bem claro que todas as lutas que nós hoje passamos é para que aprendamos e sejamos aprovados. Porque ninguém faz uma prova para ser reprovado. Não. Todo mundo vai fazer uma prova, ou ele estuda, ou mesmo se não tem muito tempo de estudar, ele procura fazer essa prova para ser aprovado. Então, saiba que possamos passar por todas as intempéries e tribulações que passamos. Estamos sendo preparados e forjados para reinarmos com o Messias. Precisamos crer que estamos sendo preparados para reinar. Precisamos crer. Graças ao Senhor por isso. Amém, meus amados? Eu queria, então, que depois a gente comentasse sobre essa pergunta. E eu quero dizer para vocês, nessa noite, que o Messias, o nosso Salvador, seja plenamente formado e forjado em cada um de nós. Amém? Que a graça